Você já se sentiu abandonado por Deus? Já orou com tanta dor que parecia que o céu estava surdo? Se essa angústia te persegue, se o silêncio de Deus tem sido ensurdecedor, esse vídeo é para você. Fica comigo até o fim, porque hoje, através do Salmo 13, a gente vai mergulhar no desespero de quem já não aguenta mais esperar e descobrir o que fazer quando tudo parece perdido. E antes de começar, aproveita agora, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui nos comentários: Senhor, eu confio, mesmo quando não entendo. Isso ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas que também estão gritando em silêncio. Agora vamos juntos, porque o grito de Davi também pode ser o seu. Até quando, Senhor? Essa não é uma pergunta qualquer. É um gemido rasgado, é o eco de quem chegou no limite. É o grito de quem já não aguenta mais esperar. O Salmo 13 começa com essa súplica crua, sem rodeios. Davi não tenta esconder a dor. Ele não floreia, não disfarça, não mascara sua alma. Ele joga tudo aos pés de Deus. E é por isso que esse salmo fala tanto com a gente. Porque quem já passou por noites em claro, orando sem resposta, sabe o peso que é esse até quando. O até quando do desemprego, o até quando da doença que não vai embora, o até quando da solidão que machuca. E Davi não faz isso em segredo. Ele escreve, ele canta, ele ora em voz alta e nos ensina. O sofrimento também é oração. Esse salmo é curto, mas carrega uma dor profunda. São apenas 6 versículos, mas dentro deles cabe o desespero de uma alma em ruínas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, está em conflito. E isso choca a religiosidade, porque muitos acham que ter fé é nunca duvidar, que confiar é nunca chorar, que ser espiritual é estar sempre forte. Mas não é isso que vemos aqui. Davi está fraco, confuso, ansioso, e mesmo assim, ele corre para Deus. Porque o segredo não é fingir força, mas se derramar diante de quem pode restaurar. Repare nas perguntas que Davi faz. Até quando te esquecerás de mim, Senhor? Para sempre? Esse para sempre revela o desespero da espera. Parece que Deus se foi e levou junto toda a esperança. E quantas vezes nós também sentimos isso? Quando as orações batem no teto, quando os dias passam e nada muda, quando a fé vacila e a alma grita. Davi se sente esquecido. E mais, ele sente que Deus está escondendo o rosto. Isso é forte. É como se Deus tivesse virado o rosto, deixando-o no escuro. Quem nunca sentiu isso? Quem nunca orou e teve a sensação de que Deus virou as costas? Davi continua: até quando consultarei com a minha alma, tendo tristeza no meu coração cada dia? Aqui, ele descreve um tormento interior. É como se sua mente estivesse em conflito buscando respostas que não vêm. E a tristeza, essa tristeza diária é aquela que acorda com a gente, que anda colada na pele, que pesa o coração. E ele vai além. Até quando se exaltará sobre mim o meu inimigo? Ele está dizendo, além da dor interna, ainda tenho que lidar com a pressão externa, com os que torcem pela minha queda, com os que riem da minha luta. Essa sequência de até quando é uma oração corajosa. Davi não está acusando Deus, mas abrindo o coração. Ele não está blasfemando, mas expondo a ferida. E Deus não o repreende. Sabe por quê? Porque Deus prefere um coração sincero do que uma religiosidade falsa. Deus não se ofende com nossa dor. Pelo contrário, Ele acolhe, Ele escuta, Ele compreende. Esse salmo é uma prova viva de que podemos orar com o coração rasgado, sem medo, sem máscara, sem ensaio. Mas então, algo muda. De repente, no meio da dor, Davi faz um pedido. Atende-me, Senhor, meu Deus. Ilumina os meus olhos, para que eu não adormeça na morte. Aqui está a virada. Ele está dizendo, Deus, se o Senhor não vier agora, eu vou desfalecer. Eu preciso da tua luz, preciso ver de novo, preciso voltar a acreditar. Isso é poderoso, porque mesmo em meio à escuridão, Davi ainda reconhece que a única saída está em Deus. Mesmo quando tudo parece perdido, ele ainda espera, ainda clama, ainda deseja ver. E veja o detalhe,
Ele não pede riquezas, não pede vingança, não pede explicações. Ele pede luz. Ilumina os meus olhos. Porque às vezes o milagre não está em mudar a situação, mas em mudar o olhar. Tem luta que Deus não tira, mas te dá uma nova visão para passar por ela. Tem dor que não cessa, mas Deus fortalece tua alma para suportar. A fé não é mágica. A fé é resistência. E Davi está resistindo, mesmo ferido. O salmista tem consciência de que se Deus não agir, ele vai cair. Para que o meu inimigo não diga prevaleci contra ele e os meus adversários não se alegrem vindo eu a vacilar. Davi não está preocupado com a sua própria reputação. Ele se importa com o nome de Deus. Ele diz em outras palavras, Senhor, se eu cair, vão zombar do teu nome. Vão dizer que o Senhor me abandonou. Essa oração é carregada de temor. Não é sobre orgulho, é sobre testemunho. Ele não quer ser derrotado porque sua vida glorifica o Deus que ele serve. É aqui que começamos a enxergar o coração de um verdadeiro adorador. Davi não está negociando com Deus, mas se entregando. Ele não diz, me dá que eu te sirvo. Ele diz, me sustenta porque eu te sirvo. A fé dele é combativa, mas também submissa. Ele reconhece a sua fraqueza e a entrega a Deus. E é nessa entrega que a esperança renasce. E de repente, o clímax do Salmo. Mas eu confio na tua benignidade, na tua salvação se alegrar o meu coração. Espere, depois de tanta dor, de tanto clamor, de tanto choro, ele termina com confiança e alegria? Sim, porque quem conhece a Deus de verdade sabe que mesmo quando tudo está escuro, ele ainda é luz. Mesmo quando tudo está em silêncio, ele ainda fala. Mesmo que a alma esteja em pedaços, ele ainda restaura. Davi não viu a resposta, mas decidiu confiar. Não sentiu o alívio, mas escolheu crer. Isso é fé madura. Isso é adoração autêntica. Isso é o que Deus espera de nós. Não uma fé perfeita, mas uma fé perseverante. Não uma alma sem feridas, mas um coração que insiste em amar mesmo ferido. Porque no fim do Salmo, Davi canta, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Repare, o muito bem não veio depois da resposta, mas no meio da dor. Ele canta antes do livramento, louva antes da cura, adora antes da vitória. Porque a bondade de Deus não depende das circunstâncias. Tem gente que só canta depois que vence, mas os verdadeiros adoradores são aqueles que cantam ainda feridos, que louvam mesmo sem entender, que exaltam a Deus mesmo com os olhos em lágrimas. Davi está nessa posição. Ele não tem todas as respostas. A vida dele continua cheia de conflitos, perigos, dores, mas ele declara, cantarei. Porque cantar aqui é um ato de guerra, um gesto de resistência, uma declaração profética. Quem canta antes da vitória está dizendo, eu já sei em quem confiei, e sei que ele não falha. E se você está assistindo esse vídeo agora, talvez você também esteja no meio de um Salmo 13, vivendo dias escuros, sentindo o peso do silêncio de Deus. Talvez tudo que você consegue orar é, até quando, Senhor? Talvez você já tenha perdido as forças de dobrar os joelhos, já não sabe mais o que pedir, já não consegue mais nem chorar. Eu quero te dizer, Deus está ouvindo. Sim, mesmo em silêncio, Ele está ouvindo. Ele recolhe cada lágrima, Ele escuta cada gemido. E mesmo que pareça que o céu está fechado, há um Deus trabalhando no invisível. Esse salmo não é só um retrato da dor. Ele é também um convite à persistência. É como se Deus dissesse, fala comigo mesmo que seja chorando, me procura mesmo que tudo diga para desistir. Porque Ele não rejeita um coração quebrantado. Deus é especialista em restaurar quem está em ruínas. E às vezes Ele permite o silêncio justamente para nos moldar, para nos ensinar a confiar não no que vemos, mas no que cremos. Porque fé de verdade não é só quando tudo vai bem, é quando tudo parece errado, mas a gente escolhe continuar. É por isso que o Salmo 13 não termina na dor, mas na adoração.
E isso nos ensina que não importa como começa o nosso clamor, o importante é para onde ele nos leva. Davi começou perguntando até quando, mas terminou declarando: eu confio. Começou na tristeza, terminou no louvor. Começou em lágrimas, terminou em canção. E isso é um caminho possível para mim e para você. Não é uma mágica, é uma decisão, uma jornada, um passo de cada vez. Um Deus, eu estou aqui por dia. Um Senhor, eu ainda creio por noite. Talvez a tua oração hoje não seja bonita. Talvez não tenha palavras poéticas. Talvez nem tenha palavras. Só um suspiro, só um grito abafado, só um pensamento cansado. Mas saiba, Deus entende. Deus recebe. Deus escuta. O Espírito Santo interpreta até o que a nossa alma não consegue dizer. Você não precisa forçar nada, só se entrega. Só fala como Davi falou. Rasga o coração, diz tudo que está engasgado. Ele aguenta, ele quer ouvir. Ele prefere tua sinceridade do que um teatro religioso. E por falar em teatro, muitos hoje fingem uma fé que não têm. Vivem de aparências, mostram força por fora, mas estão quebrados por dentro. O Salmo 13 nos ensina o oposto. Ele nos autoriza a sermos frágeis. Nos convida a sermos reais. Deus não está buscando super-heróis da fé. Ele está buscando filhos que corram para Ele, mesmo mancando, mesmo machucados, mesmo caindo. E é nesse lugar de vulnerabilidade que o milagre acontece. Porque quando a gente reconhece a nossa fraqueza, Deus manifesta a sua força. E talvez você esteja se perguntando, mas por que Deus demora tanto? Essa é a pergunta que queima no peito de muitos. A resposta? Nem sempre a gente vai entender. Às vezes o silêncio de Deus é proteção. Às vezes é preparação. Às vezes é direção. Mas nunca, nunca é rejeição. Porque quem crê nele nunca está esquecido, nunca está sozinho. Pode parecer que sim, mas não está. Deus é presente mesmo quando parece ausente. Ele está mais perto do que a nossa dor. Ele está dentro do nosso clamor. E o bonito desse salmo é que ele não tem uma resposta divina visível. Deus não fala com Davi durante o texto. Não há uma voz do céu, não há uma revelação. O que há é fé, fé de quem continua mesmo sem ouvir nada. Fé de quem insiste mesmo quando tudo desanima. Fé de quem canta mesmo sem ter o que comemorar. Fé de quem confia mesmo quando o milagre não chegou. E é exatamente aí que está o poder. O poder de uma fé que não desiste. E nesse ponto da jornada, é importante lembrar: você não está só. Há milhões de pessoas que também estão no meio de um Salmo 13, que também estão dizendo até quando, que também estão esperando, que também estão lutando contra a tristeza diária. E talvez você nunca saiba, mas o teu testemunho pode ser o sopro de esperança para alguém. A tua resistência pode levantar outro. A tua canção em meio à dor pode ser o hino de alguém em silêncio. Por isso, não desista, não pare. Continua confiando, mesmo sem sentir. Você chegou até aqui por um propósito. Esse vídeo não apareceu por acaso. Essa mensagem é Deus te chamando para continuar, para não soltar a mão dele, para se agarrar com força, mesmo sem entender, mesmo sem ver, mesmo sem forças. Porque a promessa dele é fiel. Ele não mente, ele não falha, ele não atrasa. O tempo dele é perfeito. E quando o milagre acontecer, porque vai acontecer, você vai olhar para trás e entender que cada lágrima teve valor, cada até quando teve sentido, cada silêncio teve um propósito. E sabe o que é mais bonito? É que esse salmo, mesmo pequeno, foi preservado por milênios, foi escrito no meio da dor e hoje atravessa gerações, alcança corações, consola almas. Isso mostra que a tua dor, se entregue a Deus, também pode se tornar uma mensagem. O teu sofrimento, se transformado pela graça, pode curar outros. Deus não desperdiça lágrimas.
Ele recolhe, Ele redime, Ele ressignifica. E tudo aquilo que hoje te machuca, amanhã pode ser testemunho. Aquilo que hoje é teu motivo de pranto, amanhã será a tua pregação. Não existe sofrimento inútil quando se caminha com Deus. Até as feridas têm um propósito, até os espinhos são usados. Até o deserto tem lições que o palácio nunca ensina. E Davi sabia disso. Ele não escreveu o Salmo 13 num tempo de vitória. Ele não estava com a coroa na cabeça. Estava no vale, estava no esconderijo, estava cercado de dúvidas. E mesmo assim escreveu, mesmo assim adorou, mesmo assim confiou. Isso é o que diferencia os escolhidos. Eles não precisam de palco para glorificar. O altar deles é a dor transformada em fé. Se hoje tudo parece parado na tua vida, não é porque Deus esqueceu de você, é porque Ele está preparando o terreno. Às vezes, o céu em silêncio é o sinal de que o céu está operando. Deus age nas entrelinhas, move peças no invisível, trabalha no nosso interior. E enquanto você pensa que está sendo ignorado, na verdade, está sendo refinado. Deus está forjando teu caráter, moldando tua alma, preparando tua estrutura, porque o que Ele vai colocar nas tuas mãos exige maturidade. E isso só vem com o processo. E tem mais, o Salmo 13 nos ensina sobre o tempo, sobre a espera, sobre o relógio de Deus. E o tempo de Deus nem sempre é o nosso. Às vezes oramos hoje e queremos um milagre amanhã. Mas Deus não trabalha no impulso, Ele trabalha no propósito. E o tempo dele é pedagógico. Ele ensina enquanto demora, Ele nos amadurece enquanto retarda. E essa demora não é castigo, é cuidado, porque o que vem antes da hora pode virar peso, pode virar idolatria, pode virar ruína. Deus sabe quando, Deus sabe como, Deus sabe o que é melhor. Então, se você está esperando, espere confiando, espere cantando, espere resistindo, porque quem espera em Deus não está parado, está sendo treinado, não está esquecido, está sendo preparado. E quando o tempo certo chegar, será perfeito. E quando você receber, vai entender por que precisou chorar, vai ver que a dor fez sentido, vai perceber que o tempo de espera foi tempo de construção, porque Deus não dá vitória sem antes construir o vencedor. E não se engane, esse processo não é leve, é cruz, é lágrima, é renúncia, mas é também graça, é presença, é consolo e é vida. Deus não promete um caminho fácil, mas promete presença constante. Ele caminha conosco nas madrugadas de angústia, Ele sussurra nos corredores dos hospitais, Ele se faz sentir no silêncio da solidão, e mesmo quando não o vemos, Ele está. Porque o Deus de Davi continua sendo o mesmo, e se sustentou Davi no vale, vai te sustentar também. O problema é que muitas vezes confundimos a ausência de resposta com a ausência de Deus. Mas Deus não precisa falar para estar presente. Ele é como o sol num dia nublado. Mesmo quando você não vê, Ele ainda está lá, aquecendo, iluminando, sustentando. O nosso desafio é crer mesmo no escuro, louvar mesmo com medo, continuar mesmo sangrando. Porque a fé não é a ausência de dor. A fé é a certeza de que, mesmo com dor, Deus está no controle. E quando tudo dentro de você gritar, não aguento mais, lembre-se de Davi, lembre-se do Salmo 13, lembre-se que o mesmo que disse, até quando, também disse, eu confio. Isso quer dizer que você pode estar no teu limite, e ainda assim crer. Pode estar no fundo do poço, e ainda assim orar. Pode estar sem chão, e ainda assim cantar. Porque a fé não é baseada no que sentimos, mas no que sabemos. E sabemos que Deus é bom. Sabemos que Ele não mente. Sabemos que Ele não abandona. Então diga isso com a tua boca, mesmo sem força. Eu confio em Ti, Senhor. Mesmo sem entender, eu confio. Fale isso agora. Declare isso sobre a tua vida, porque a declaração muda a atmosfera. A tua voz tem poder, e o céu se move quando um filho, mesmo ferido,
decide crer, mesmo em lágrimas, mesmo em dor, mesmo sozinho. Porque essa fé que continua mesmo no escuro, é a fé que agrada o coração de Deus. Agora imagine comigo, Davi, depois de escrever esse salmo, dobra os joelhos. Seus olhos ainda estão vermelhos, seu corpo ainda treme, mas algo mudou. Porque quando falamos com Deus de forma sincera, algo dentro da gente muda. Pode não mudar fora, pode não mudar a situação, mas muda dentro. A alma se acalma, o espírito se levanta, a esperança respira de novo. E é isso que Deus quer fazer contigo hoje. Renovar tua esperança, reacender tua fé, fazer teu coração cantar de novo. Não precisa ser um canto perfeito, pode ser sussurrado, pode ser entrecortado por soluços, mas que seja sincero, que seja teu, porque Deus não quer performance, quer verdade. Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E às vezes, a verdade é a dor, a verdade é o cansaço, a verdade é o não aguento mais. Mas quando entregamos essa verdade a Ele, recebemos em troca a paz que excede todo o entendimento, a paz que não faz sentido, a paz que guarda o coração e a mente. Essa paz não depende das circunstâncias. Ela nasce da certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Davi não teve sua dor imediatamente resolvida, mas encontrou paz, encontrou força, encontrou descanso. E você também pode. A mesma presença que visitou Davi pode te visitar agora. A mesma luz que iluminou seus olhos pode iluminar os teus. A mesma mão que o sustentou vai te erguer. Mas para isso, você precisa abrir o coração, precisa orar, mesmo que seja chorando, precisa falar com Deus, mesmo que seja aos gritos. Não existe oração errada quando ela vem de um coração sincero. Não existe clamor que Deus não ouça. A Bíblia diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado. E talvez seja por isso que Ele permitiu tudo isso na sua vida, para quebrantar teu coração, para te trazer de volta, para te fazer lembrar quem Ele é. Deus não quer só resolver teus problemas. Ele quer te transformar. Ele quer que você volte a ser filho, a depender, a confiar. Quer restaurar tua fé. E às vezes, isso dói, mas toda a dor entregue a Ele vira cura. E aqui está uma verdade poderosa. Quem aprende a confiar no meio da dor, nunca mais será o mesmo. Quem passa por um Salmo 13 e sobrevive, sai mais forte, mais profundo, mais íntimo de Deus. Não é uma dor em vão, é um parto espiritual, é uma travessia. E do outro lado, a maturidade, a unção, a autoridade. Porque só fala com autoridade quem já sofreu e venceu com Deus. Só consola de verdade quem já foi consolado por Ele. Só encoraja com poder quem já passou pelo vale com fé. Davi passou, e você também vai. Vai sobreviver a esse até quando? Vai sair desse poço, vai voltar a sonhar, vai cantar de novo, mas não com uma fé superficial, e sim com uma fé forjada no fogo. Uma fé que já sangrou, mas permaneceu. Uma fé que não precisa ver para crer. Uma fé que, mesmo entre escombros, diz: ainda assim, eu confio. E essa fé é ouro puro diante de Deus. É joia rara, é incenso que sobe. É adoração em essência. Sabe, talvez o maior milagre que você vai viver hoje não seja a cura da tua enfermidade, nem o emprego que você tanto pede, nem a restauração da tua família. Talvez um maior milagre seja o renascimento da tua fé, a ressurreição da tua esperança, o renovo do teu espírito. Porque tudo começa dentro, tudo se transforma de dentro para fora. E é por isso que Davi pede: ilumina os meus olhos. Ele não pediu livramento primeiro, ele pediu visão. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. E quando a luz volta a brilhar dentro, até as trevas do lado de fora perdem a força. O Salmo 13 é como um mapa da alma aflita. Começa na escuridão, passa pelo desespero, atravessa a oração e termina na confiança. É um caminho, um processo. E talvez você esteja em alguma dessas fases. Talvez ainda esteja no início, perguntando até quando. Ou talvez já esteja pedindo luz,
talvez já esteja vendo o fim do túnel. Onde quer que você esteja, saiba, Deus está contigo em cada etapa. Ele não te largou, não te abandonou. Ele está aí, bem aí, nesse quarto escuro, nesse choro abafado, nessa noite sem fim. E quando você menos esperar, vai perceber que algo mudou. Talvez não por fora, mas por dentro. Você vai respirar mais fundo, vai se levantar com mais fé, vai começar a agradecer, mesmo sem resposta. E isso vai ser o sinal. O milagre começou, porque o primeiro sinal da mudança é quando o nosso coração volta a crer, quando a esperança renasce, quando o louvor brota mesmo em meio à dor. E isso é Deus trabalhando, isso é o céu se movendo, isso é a tua alma voltando a viver. E se você tem vivido em silêncio, com medo, com vergonha, achando que ninguém entende a tua dor, saiba, Deus entende. Davi também entendeu. E hoje, através desse salmo, Deus está te dizendo: eu estou aqui, eu ouvi teu grito, eu vi tuas lágrimas, e eu não te deixei. Ele não é um Deus distante, ele não é um juiz frio, ele é pai, e um pai nunca ignora o clamor de um filho. Mesmo quando se cala, ele está agindo. Mesmo quando não responde, ele está presente. Por isso, não pare, continue orando, continue adorando, continue esperando. E acima de tudo, continue confiando. O silêncio de Deus nunca será sua sentença final. Ele pode se calar por um tempo, mas jamais deixará de te amar, jamais deixará de cumprir o que prometeu. E se você segurar firme, se não soltar, se continuar mesmo sem forças, logo virá a resposta, logo virá a luz, logo virá o cântico de vitória. E quando esse dia chegar, você vai lembrar desse tempo com outro olhar, vai entender que Deus estava te ensinando a andar sobre as águas, a confiar sem muletas, a depender só dele. Vai perceber que você cresceu, que amadureceu, que se tornou alguém mais forte, e vai agradecer, vai cantar, vai testemunhar e vai ajudar outros que também estão gritando: até quando? Porque o teu testemunho será semente de esperança para muitos. E quando você olhar para trás, vai ver que aquele vale não foi perda, foi preparo. Que aquela dor não foi castigo, foi lapidação. Que aquele silêncio não foi desprezo, foi ensino. Porque tudo o que Deus permite tem um propósito eterno. Ele vê o que você não vê. Ele conhece caminhos que seus pés ainda não trilharam. Ele está te preparando para coisas que você nem imagina. E se ele te manteve de pé até aqui, é porque ainda não acabou. Ainda tem promessa, ainda tem colheita, ainda tem vitória. Talvez hoje você não tenha força nem para agradecer. Tudo bem, agradece baixinho, agradece com a alma. Às vezes um suspiro sincero vale mais que 1000 palavras. Deus sabe interpretar até os gemidos. O Espírito Santo traduz até os silêncios da alma. Não se cobre demais, não se julgue fraco. Você está resistindo, e isso já é fé. Fé não é ausência de lágrima. Fé é continuar, mesmo com o rosto molhado. É segurar firme, mesmo com as mãos trêmulas. É seguir em frente, mesmo arrastando os pés. E se hoje você só consegue repetir até quando, saiba que isso já é oração, isso já é adoração, isso já é fé. Deus não precisa de discursos longos, Ele quer sinceridade, Ele quer a tua verdade. Ele quer tua alma do jeito que está, rasgada, cansada, confusa, mas entregue. Porque quando você entrega o pouco que tem, Deus transforma em milagre. Ele pega o caco e faz obra-prima, pega o pó e sopra vida, pega o deserto e faz jardim. Ele é especialista nisso, transformar o impossível em testemunho. E sabe por que é importante continuar confiando? Porque quando você crê, você atrai o céu. Quando você louva no vale, você acende uma luz que o inferno não pode apagar. Quando você adora em meio à perda, você se torna uma ameaça ao reino das trevas. Porque não há nada mais poderoso do que um crente que continua, mesmo ferido. Um filho que insiste, mesmo sem ver. Um adorador que louva, mesmo com o coração em pedaços. Davi fez isso e nos deixou esse mapa. Esse salmo é um farol para quem está perdido, uma oração para quem está sem forças, um grito de alma que ainda confia.
E esse grito precisa sair da tua boca hoje. Não engole mais esse choro. Não sufoca mais essa dor. Fala com Deus. Grita se for preciso. Escreve teu próprio Salmo 13. Derrama teu coração como Davi fez, porque a cura começa quando a alma fala, e a resposta começa quando o coração se derrama. Você não precisa entender tudo, só precisa confiar. Porque quem confia atravessa, quem confia sobrevive, quem confia canta mesmo sem ver. E quando a canção da fé se levanta, o céu se move, os anjos se alinham, o inimigo recua. Porque quem confia atrai o mover de Deus. E é isso que Ele quer ver em você hoje. Um coração que mesmo fraco ainda diz, eu confio. Mesmo em dor, ainda canta. Mesmo no escuro, ainda caminha. Talvez você esteja no meio de uma guerra que ninguém vê. Uma batalha interna, uma tempestade emocional. E talvez ninguém te entenda, ninguém te ouça, ninguém perceba. Mas Deus vê, Deus ouve. Deus entende. E mais do que isso, Deus está contigo. Ele está nesse campo de batalha. Ele está nessa madrugada. Ele está nesse silêncio. E Ele não vai te deixar aí. Vai te levantar, vai te curar, vai te sustentar. Só não solta a mão dele. Só não desiste. Porque, no fim, tudo passa. A dor passa, o choro passa, o desespero passa. Mas a fidelidade de Deus permanece. O amor dele não muda. A promessa dele não falha. E você ainda vai viver para contar o que ele fez. Vai testemunhar, vai cantar, vai declarar: eu confiei, mesmo sem ver, e fui sustentado. E isso será a tua maior vitória. Não apenas a bênção recebida, mas a fé preservada. Não apenas o milagre conquistado, mas o relacionamento com Deus fortalecido. Então agora respira fundo, olha para cima, enxuga o rosto e diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo, mas eu creio. Eu não sinto, mas eu sei que tu estás aqui. Diga isso em voz alta. Deixa o céu ouvir. Deixa a tua alma ouvir. Declare sobre tua casa, sobre tua história, sobre tua dor. Porque as palavras têm poder. E quando você declara fé, você planta esperança. E essa semente vai frutificar, vai florescer, vai dar fruto no tempo certo. E quando esse fruto brotar, todos verão. Verão que Deus não te abandonou, verão que Ele te sustentou, verão que o teu até quando virou obrigado, Senhor. E muitos vão se inspirar na tua fé, muitos vão buscar a Deus por causa da tua resistência, porque tua dor não será em vão, ela será ponte, será caminho, será testemunho. E no fim, você vai entender, Deus nunca se atrasou, Ele só estava te ensinando a confiar. E é por isso que hoje eu te digo, canta, mesmo que seja baixinho. Canta, mesmo que seja chorando. Canta, mesmo que ninguém entenda. Porque quem canta no vale, abre caminho para a vitória. Quem louva na dor, prepara o coração para o milagre. Quem adora em meio ao até quando, está mais perto do e então Deus respondeu. Você não está só. Essa caminhada não é em vão. O Deus que ouviu Davi ainda escuta, ainda age, ainda transforma. Então levante-se, respire fundo e declare com coragem: eu confio, mesmo sem ver, mesmo sem entender, eu confio. E se essa mensagem tocou o teu coração, faz um favor para você mesmo e para quem precisa ouvir isso. Se inscreve agora no canal, deixa seu like, ativa o sininho e escreve aqui nos comentários: eu confio, mesmo sem entender. Isso ajuda a espalhar essa palavra de fé para mais pessoas que estão sofrendo caladas. Não guarda só para você. Compartilha a esperança. Compartilha a fé. Tem dias em que o céu parece de ferro. Você ora, chora, clama e nada. O silêncio de Deus ecoa mais alto que qualquer grito. Parece que Ele virou o rosto, que esqueceu teu nome, que abandonou tua história. Mas não. Deus não se ausenta. Ele só está trabalhando no invisível. Enquanto tua alma se desespera, Ele está ordenando as peças, alinhando os tempos, preparando o cenário. Porque o milagre não chega antes do tempo, ele vem na hora exata, como o sol que nasce sem que ninguém o mande.
E ele virá. Pode crer. Pode esperar. Davi aprendeu isso aos trancos, com lágrimas nos olhos, com o coração na mão. Ele não foi poupado do vale. Foi provado, foi humilhado, foi perseguido. Mas mesmo assim, ele não soltou a fé, porque fé não é só para quando tudo vai bem. Fé é escudo quando tudo desaba. É escada no abismo, é a âncora no caos. E é isso que você precisa agarrar agora, a certeza de que Deus está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Porque Ele está. É no silêncio que Ele mais age. É quando você acha que Ele se calou que Ele está escrevendo os capítulos mais profundos da tua história. Você só vai entender depois, quando olhar para trás, quando ver que aquele momento em que tudo parecia perdido foi na verdade o início de algo novo, porque Deus nunca desperdiça uma dor. Ele transforma cada lágrima em semente, cada angústia em ponte, cada espera em altar. E nesse altar, Ele derrama graça. Enquanto o mundo pede pressa, Deus trabalha com paciência. Enquanto o mundo exige provas, Deus planta fé. Enquanto o mundo cobra resultados, Deus constrói raízes. Ele não está preocupado em te dar respostas imediatas. Ele está interessado em te fazer crescer, fortalecer tua alma, firmar teus pés. Ele não quer apenas te livrar da dor, Ele quer te fazer suportar, resistir e vencer. Isso, meu irmão, minha irmã, exige fornalha. A fornalha que queima, mas não consome, que prova, mas também purifica, que dói, mas também revela quem você é. Porque só na dor a fé verdadeira aparece. Só na crise a adoração mais sincera brota. E é por isso que Deus permite o vale, para te mostrar que Ele ainda é teu Deus, mesmo quando tudo ao redor diz que não. Ele está contigo. Não duvide disso. Não permita que o tempo te faça esquecer das promessas. Deus não esquece. Ele lembra de cada detalhe. E se você acha que está no limite, saiba que o limite é justamente o lugar onde Deus começa a agir. Quando você diz, não aguento mais, Ele diz, agora é comigo. Porque Deus ama operar quando a força humana acaba. Ele entra quando tudo desmorona. Ele brilha quando a escuridão parece total. E o Salmo 13 é a prova viva disso. Davi começa desesperado, clamando, perguntando, até quando? Mas termina com fé, com louvor, com esperança. E é assim que tua história também vai terminar. Não em ruína, não em vergonha, mas em vitória, em louvor, em milagre. Porque quem confia não é envergonhado. Quem espera em Deus não se frustra. Pode até doer agora, pode parecer que não vai passar, mas vai. Tudo passa. A dor passa, a espera passa, a escuridão passa, mas a promessa permanece. E o que Deus falou vai se cumprir, no tempo certo, no jeito certo, no modo dele. Você pode até estar vivendo o capítulo mais escuro da sua vida, mas Deus já escreveu o final, e o final é bom, é cheio de luz, é cheio de propósito. Por isso, não feche esse livro ainda. Não desista agora, não abandone o processo. A resposta vem, a cura vem, o renovo vem, mas você precisa resistir, firme, com os olhos na promessa, com o coração na rocha e com os pés no caminho, mesmo quando tudo em você quer parar. Continue acreditando, continue orando, mesmo que seja em silêncio, mesmo que seja com lágrimas, mesmo que pareça inútil, porque não é. Nenhuma oração é em vão, nenhuma lágrima é desperdiçada. Deus recolhe cada uma. Ele ouve, Ele vê, Ele se importa. E Ele está agindo, mesmo agora. Neste exato momento, enquanto você escuta essa mensagem, algo está sendo movido no céu em seu favor. Creia, proclame, espere. Deus não se atrasa. Ele também não adianta. Ele vem na hora certa, ainda que pareça tarde demais aos nossos olhos. Porque Ele não olha o relógio como a gente olha.
Ele vê o todo, vê o que a gente não vê. E às vezes, para nos salvar, Ele precisa nos deixar sentir o gosto do fundo do poço. Não porque Ele gosta de nos ver sofrer, mas porque Ele sabe que é lá no fundo que nasce a verdadeira transformação. É no fim da linha que muitos começam a enxergar o fio da graça. E essa graça é o que te sustenta agora. Essa graça que te ergue mesmo quando as pernas tremem, que te segura mesmo quando tudo desaba, que te envolve mesmo quando o coração sangra. Ela é invisível aos olhos, mas poderosa no espírito. É ela que te faz continuar, que te faz não desistir, que te empurra quando a vontade é parar. E é nela que você precisa se agarrar hoje, não em promessas humanas, não em previsões de gente, mas na graça de Deus. Ela basta, ela sustenta, ela salva. Você pode até estar vivendo dias em que acordar já parece uma batalha, em que abrir os olhos é um ato de coragem, mas saiba, Deus vê. Ele sabe do peso que você carrega. Ele conhece os detalhes que ninguém vê, aquelas dores que você não consegue colocar em palavras, aqueles medos que você disfarça com sorrisos, aquelas orações silenciosas, feitas entre um suspiro e outro. Deus recolhe tudo, e nada disso é em vão. Nenhum segundo de dor será desperdiçado. Ele transforma a lágrima em testemunho. E mesmo quando parece que Ele não está ouvindo, Ele está. Mesmo quando tudo ao redor grita, acabou, Ele está dizendo, ainda não. Porque a última palavra nunca é do desespero, nunca é da angústia, nunca é da dor. A última palavra é sempre dele. E Ele é Deus de recomeços, Deus de viradas, Deus que muda diagnósticos, que quebra ciclos, que surpreende os desesperançados. Por isso continue, mesmo se for arrastando, mesmo se for de joelhos. Lembra de Davi? Ele não tinha todas as respostas, ele não tinha tudo resolvido, mas ele tinha algo que ninguém podia tirar: fé. Fé que insiste, fé que clama mesmo sem resposta, fé que canta mesmo em meio ao choro. E é isso que você precisa hoje. Fé que sustenta, que não desiste, que olha para o céu e diz: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. Eu não vejo saída, mas eu sigo. Eu não tenho forças, mas Tu és minha força. Porque isso muda tudo. A fé não muda apenas as circunstâncias. Ela muda você. Ela te transforma, te amadurece, te ensina a ver com os olhos de Deus. E quando você começa a ver com os olhos dele, o desespero dá lugar à esperança, a ansiedade dá lugar à confiança, a pressa dá lugar à paciência, e o coração encontra descanso, mesmo sem respostas. Porque descansar em Deus é crer que Ele está fazendo, mesmo sem ver nada se movendo ainda. E sabe o que é mais bonito? É que mesmo nos dias em que tua fé falha, Deus continua sendo fiel. Ele não depende da tua força, Ele não exige perfeição, Ele só quer sinceridade. Um coração quebrantado, uma alma rendida, alguém que diga: Senhor, eu não sei como continuar, mas eu confio em Ti. É isso que Ele espera, não uma fé perfeita, mas uma fé real, mesmo trêmula, mesmo machucada, mesmo cansada, porque Ele ama os quebrados. Deus tem prazer em restaurar o que o mundo desprezou. Ele faz do pó vaso novo. Do choro nasce canção. Da derrota nasce testemunho. Por isso não despreze esse momento. Não rejeite esse deserto. É nele que Deus está te formando, te preparando, porque grandes promessas exigem grandes processos. E você está nesse processo agora. O processo de ser moldado pelas mãos do olheiro. Ele está te moldando, com dor sim, mas com propósito. Não existe vitória sem cruz. Não existe glória sem luta. Não existe milagre sem espera. E essa espera que você está vivendo hoje, por mais dolorosa que seja, é parte do plano. Um plano eterno, maior do que você imagina, mais profundo do que você pode entender. E quando tudo se cumprir, você vai olhar para trás e vai dizer: agora eu entendo. Foi necessário. Foi difícil, mas valeu a pena. Deus não errou. Deus estava comigo o tempo todo. Então, respira fundo agora. Levanta tua cabeça, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração apertado, porque essa não é a tua derrota. Esse é o início da virada. É o começo do novo, do recomeço, do tempo em que Deus vai te mostrar que vale a pena confiar nele, que vale a pena esperar nele, que o Salmo 13 não termina no choro,
ele termina com louvor, e assim será contigo também. A espera vai virar adoração. O grito vai virar testemunho. Se essa palavra está falando contigo, eu te peço agora do fundo da alma, se inscreve no canal porque aqui a gente caminha junto, a gente ora junto, a gente chora e vence junto. Deixa teu like, porque isso ajuda essa mensagem a alcançar mais pessoas que também estão no limite. E comenta aí embaixo, eu escolho confiar, mesmo sem entender. Isso é fé, isso é coragem, isso é resistência. E Deus honra os que permanecem. Sabe por que você ainda está de pé? Porque, mesmo sem perceber, Deus está te segurando. Não foi a tua força, não foi tua habilidade, foi a graça dele. Quantas vezes você achou que não ia suportar, que ia enlouquecer, que ia desistir de tudo, mas aqui está você, vivo, ferido, talvez, cansado, sim, mas de pé. Isso já é milagre. Isso já é sinal de que Deus ainda está no controle. Porque se fosse pelo inimigo, você já teria caído há muito tempo. E esse grito que você tem entalado na garganta, esse desabafo que você nunca fez para ninguém, esse até quando, Senhor, que você repete em silêncio, Deus ouviu. Ele não se ofende com sua dor. Ele entende, ele acolhe, ele responde não no teu tempo, mas no tempo certo. Porque o tempo de Deus não atrasa, nem erra. Ele chega na hora em que o teu coração está pronto para receber, não apenas a bênção, mas o entendimento do processo. A verdade é que a dor nos amadurece, nos lapida, nos aproxima de Deus. É nos dias maus que a gente descobre a profundidade da presença divina. Quando tudo vai bem, é fácil louvar, mas é no caos que nasce o louvor verdadeiro, aquele que vem de um coração despedaçado, mas rendido, de uma alma ferida, mas fiel, de alguém que diz, ainda que ele se cale, eu não deixarei de adorá-lo. E isso, meu irmão, é ouro puro diante do céu. Você acha que está sozinho? Não está. Há milhares de corações agora que também clamam, que também gritam, que também sentem o peso do silêncio de Deus. Mas sabe o que todos eles têm em comum? Vão ser surpreendidos. Porque o mesmo Deus que permitiu o vale vai erguer cada um deles no tempo certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa manhã vai nascer para você também. Não importa o quão longa seja a noite. Segura firme. A tua história não terminou. A última linha ainda não foi escrita. E Deus tem o final. Um final que não é de derrota, mas de glória. Não é de vergonha, mas de honra. Porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Essa é a promessa. E Deus não volta atrás em sua palavra. Ele vela por ela, ele cumpre, ele realiza. Você não vai morrer nesse deserto, você não vai ser engolido por essa dor, você não vai afundar nesse mar de incertezas, porque há uma mão estendida do céu agora mesmo. Uma mão que te segura, que te levanta, que te cura, que te sustenta. É a mão de Deus. E Ele está te chamando para mais perto. Não para te livrar do processo, mas para te fortalecer nele. Porque esse processo vai te transformar, vai te renovar, vai te aproximar dele como nunca antes. Lembra de Jó? Ele perdeu tudo, tudo. Mas no fim, Deus lhe deu o dobro. E sabe o que Jó disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É isso. A dor nos faz ver Deus de um jeito novo, mais íntimo, mais real. E é isso que Ele está fazendo contigo. Não é punição, é revelação. Ele está te mostrando que mesmo quando tudo falta, Ele ainda é suficiente. Ele ainda é Deus, Ele ainda é Pai. Talvez hoje você não tenha forças para orar, então só diga o nome dele, Jesus. Esse nome já é oração, já é clamor, já é súplica. Não precisa de muitas palavras, só precisa de um coração sincero, porque Ele está mais perto do que você imagina. Ele está ao teu lado enxugando tuas lágrimas, sustentando tua mente, protegendo tua alma. Ele está te guardando de coisas que você nem faz ideia. Livramentos invisíveis, batalhas espirituais que Ele já venceu por você. E enquanto você espera, adora. Enquanto você clama, confia. Enquanto você chora, não desiste. Porque cada segundo de fidelidade está sendo registrado no céu. E vai chegar o dia, vai chegar o dia, em que Deus vai abrir o céu sobre a tua vida.
Vai honrar na frente daqueles que te viram cair. Vai te levantar na frente de quem te julgou. Vai te mostrar que a espera valeu a pena, que o silêncio era só o prefácio de uma história de vitória. Você não está esperando à toa. Nenhuma lágrima tua escorre sem propósito. Cada vez que você dobra o joelho, mesmo sem palavras, o céu se move. Mesmo quando tua boca se cala, teu coração está gritando e Deus escuta. Ele escuta o que ninguém ouve. Ele vê o que ninguém vê. E quando tudo parecer perdido, Ele vai se levantar. Com poder, com justiça, com glória. Porque Ele é o Deus que intervém quando tudo parece não ter mais jeito. A alma cansada, o coração abatido, o corpo exausto, tudo isso está sendo visitado agora pela presença dEle. Você pode não ver, mas vai começar a sentir um alívio, uma paz que não vem do mundo, que não depende de respostas, que não depende de solução. Uma paz que excede todo entendimento. Essa é a assinatura de Deus. Ele chega assim. Quando ninguém mais pode fazer nada, Ele age. Quando tudo diz fim, Ele escreve novo começo. Não importa quanto tempo tenha passado, nem quantas vezes você tenha caído. Deus não se esqueceu de você. Ele não se cansou de te amar. Ele não está distante. Está perto. Mais perto do que você imagina. No silêncio da tua alma, no sussurro da tua fé, Ele está aí, te chamando para continuar, para acreditar, para lutar, para vencer. Porque o Salmo 13 não é só um grito de desespero. É um hino de resistência, uma canção de esperança, um testemunho eterno do poder de Deus sobre a vida. Sabe o que é espera? É o solo fértil onde Deus planta promessas, onde Ele rega com paciência e tempo, onde as raízes da fé crescem fortes, firmes, inabaláveis. Esperar não é perder tempo, é se preparar para a vitória, é fortalecer o espírito, é lapidar a alma. E quando o milagre chegar, você vai saber que não foi sorte, foi Deus. Foi a fidelidade dEle que não falha, foi o amor dEle que não desiste, foi a graça dEle que te segurou quando tudo tentou te derrubar. Muitos olham para o deserto e veem só seca, morte, solidão. Mas Deus vê jardim. Ele vê vida escondida, promessa guardada, bênção adormecida esperando a hora certa para florescer. E essa visão dele precisa ser a tua visão também. Não se deixe enganar pelo que os olhos veem. Abra o coração para o que Deus revela. A esperança é uma semente pequena, que quando plantada na fé, cresce e dá frutos para a eternidade. E quando as lágrimas rolarem, deixa elas caírem. Não reprima, não esconda. Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele espera que você seja verdadeiro, que você entregue a Ele tua dor, teu cansaço, tua angústia. Porque Ele é especialista em transformar tristeza em alegria, em transformar noite em manhã, em transformar lágrimas em risos. Ele não promete um caminho sem dificuldade, mas promete caminhar contigo em cada passo. Você já passou por coisas que te fizeram questionar tudo, que fizeram você pensar que Deus tinha te abandonado. Mas aqui está você, ainda respirando, ainda lutando, ainda acreditando. Isso não é coincidência. É Deus te sustentando. É Deus dizendo que Ele não te esqueceu, que Ele está preparando algo grande, algo tão extraordinário que vai fazer valer cada lágrima, cada espera, cada oração sem resposta. Prepare-se para ver o sobrenatural acontecer. Não desista. A fé verdadeira não conhece derrota. Ela só conhece vitória. E essa vitória não é só a benção material. É a vitória de ter um Deus fiel mesmo quando tudo falha. É a vitória de ter um coração que mesmo ferido ainda ama. É a vitória de ter uma alma que mesmo cansada ainda canta. Essa vitória é eterna. Essa vitória é gloriosa. E essa vitória é sua. Então levanta agora. Bebe dessa fonte de esperança.
Respira fundo e declara com fé: Senhor, eu espero em Ti. Eu confio em Ti. Eu sei que Tu és fiel. Deixa essa declaração sair da tua boca. Sinta o poder que ela tem. Porque toda palavra de fé é uma semente que Deus faz germinar. E quando essa semente cresce, nada pode impedir a colheita. E se essa palavra tocou o teu coração, não guarda só para você. Compartilhe essa mensagem. Ajude outros que estão no desespero a encontrarem a esperança. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens que fortalecem a fé. Deixe o seu like para que essa palavra alcance mais corações. Comente aqui embaixo a tua história, a tua luta, o teu até quando que virou confio. Sua palavra pode ser a luz na vida de alguém. Porque no final das contas, todos nós somos parte dessa grande história de fé, esperança e vitória. E juntos, com Deus, podemos transformar o desespero em louvor, a angústia em canção e a espera em testemunho. O Salmo 13 nos ensina que mesmo no mais profundo silêncio, Deus está ouvindo, Deus está agindo e Deus está amando. Confie, espere, adore, porque a resposta está chegando. Quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor, é hora de afiar a sua fé. Não aquela fé mansa que só aparece quando tudo está bem, mas a fé forte, aquela que grita no deserto, que se levanta das cinzas, que se mantém firme na tempestade. Essa fé que Deus honra, essa fé que abre portas onde só existiam paredes, essa fé que faz o impossível acontecer. O Salmo 13 é a prova viva de que mesmo na dúvida, na dor e na angústia, a fé permanece, e é ela que te sustenta. A espera não é castigo, é preparação. O tempo de Deus é perfeito e Ele usa cada segundo para te moldar. Ele não está atrasado, Ele está alinhando. Cada lágrima é um passo na escada que leva ao milagre. Cada noite escura é a rampa para o amanhecer glorioso. Não permita que o desânimo te engane, não dê ouvidos à voz que diz que Deus esqueceu de você. Ele lembra de cada detalhe, de cada promessa, de cada suspiro. Você já parou para pensar que a oração mais poderosa muitas vezes é a que não sai da boca? A oração do coração, o clamor silencioso que só Deus ouve. Ele entende seu cansaço, seu silêncio, sua luta. Ele acolhe seu grito silencioso e responde no tempo certo, com amor e misericórdia. É essa resposta que vale a espera, que justifica a paciência, que transforma o choro em canção de vitória. Não há tempestade que dure para sempre. Não há deserto que não floresça. Deus é especialista em dar vida onde parecia a morte. Ele é o Deus que faz o sol brilhar após a noite mais escura. Ele é o Deus que abre caminhos onde não havia saída. Por isso, levante a cabeça e olhe para frente. Não deixe que a dúvida te paralise. Acredite no Deus que vê o invisível, que faz o impossível e que nunca falha. E mesmo que hoje você esteja cansado, hoje esteja ferido, hoje não veja solução, saiba que Deus está trabalhando em sua história. Ele está preparando o momento da virada, o momento da vitória, o momento em que você vai testemunhar do seu poder. Confie nele, mesmo quando tudo diz o contrário. A vitória é certa para quem não desiste, para quem persevera, para quem espera em Deus com um coração fiel. Agora, se você está sentindo essa palavra bater forte no seu coração, quero te convidar a se inscrever no canal, porque aqui trazemos mensagens que fortalecem a aula e renovam a esperança. Deixe seu like para que esta mensagem alcance mais pessoas que precisam ouvir que Deus é fiel. E comente abaixo sua experiência, seu grito, sua espera, para que possamos orar juntos e caminhar lado a lado nesta jornada de fé. Porque a promessa de Deus não falha. A palavra dele é viva e eficaz. O Salmo 13 nos lembra que mesmo nos momentos mais difíceis, a luz do Senhor nunca se apaga. Ele é nossa fortaleza, nosso escudo, nossa esperança. Continue firme, continue forte, porque Deus está com você, até o fim, até a vitória, até o milagre acontecer. Você já sentiu aquele vazio que parece engolir tudo?
Aquele silêncio que dói mais que qualquer palavra? Pois é exatamente aí que Deus quer se revelar para você. No meio do vazio, Ele quer ser seu conforto. No meio do silêncio, Ele quer ser sua voz. No meio da escuridão, Ele quer ser tua luz. Não desista agora. A tempestade não veio para te destruir, mas para te fortalecer. Deus é especialista em transformar caos em calma, dor em cura, espera em festa. Essa espera que parece longa demais, que parece sem fim, não é o fim da sua história. É só um capítulo difícil, um capítulo que Deus está escrevendo com você, não sem você. E a cada passo, Ele te guia, mesmo quando você não vê o caminho, mesmo quando o coração quer desistir, Ele segura firme tua mão. Porque a fé não é a ausência de dúvida, mas coragem de seguir mesmo duvidando. É crer quando tudo ao redor parece desabar. Você não está só. Nunca esteve. Mesmo que pareça, mesmo que ninguém diga, Deus está contigo e a comunidade que encontra a fé também está. Aqui, neste canal, somos família e juntos a gente se fortalece. Se inscreve para fazer parte dessa família. Deixe seu like para que esta mensagem chegue a quem mais precisa. Comente aqui o que você está vivendo. Vamos orar e caminhar juntos, porque fé compartilhada é fé fortalecida. A jornada é dura, mas a vitória é doce. A luta é real, mas o prêmio é eterno. O Salmo 13 não termina em angústia, termina em louvor, termina em confiança renovada, termina em esperança viva. E assim será com você. Não importa quão profunda seja a tua noite, o amanhecer está chegando. Continue firme, continue forte, porque o Deus que te chamou para esta luta é o mesmo que vai te levantar, o mesmo que vai te honrar. Não desanime, não olhe para trás, olhe para o alto, para o céu que nunca se fecha, para a promessa que nunca falha, para o amor que nunca acaba. Ele é contigo, Ele te ama, Ele está trabalhando. E quando você menos esperar, a resposta virá. Não do jeito que você imagina, mas do jeito que só Ele sabe fazer. Perfeito, poderoso, eterno. Se essa palavra tocou o teu coração, compartilhe. Inscreva-se no canal. Deixe seu like. Comente sua luta, sua fé, sua vitória que está por vir. Juntos, vamos espalhar esperança, fé e coragem. Porque o mundo precisa ouvir que Deus é fiel, que Ele responde, que Ele salva. E que o Salmo 13 seja para você um grito que se transforme em canção, uma angústia que se transforme em louvor, uma espera que se transforme em vitória. Deus está contigo, confia, espera, adora e vê o milagre acontecer. Quando o desânimo apertar, lembra que Deus é maior que qualquer dificuldade. Ele não promete ausência de problemas, mas promete sua presença constante. Ele é teu refúgio quando o medo quiser dominar. É tua paz quando a ansiedade apertar o peito. Nenhuma lágrima sua cai sem que ele saiba. Nenhuma oração tua fica sem resposta. Pode não ser a resposta que você quer, mas será a resposta que você precisa para crescer, para ser forte, para vencer. O Salmo 13 nos mostra essa luta interna. O coração grita, a alma está aflita, mas a fé permanece. Essa fé que não é cega, é consciente, que reconhece o sofrimento, mas ainda escolhe confiar, que admite angústia, mas ainda entrega o controle a Deus. É essa fé que transforma lágrimas em força, que renova esperanças, que aviva o espírito. Você não está sozinho nessa batalha. Muitos já passaram por isso e venceram. E você também vai vencer. Enquanto espera, não pare de falar com Deus. Não pare de clamar. Mesmo que pareça que Ele está calado, continue falando. Sua voz é o alimento da fé, e a fé é a força que vai te manter de pé. Não desista da oração, mesmo que ela pareça não surtir efeito. Deus está trabalhando, mesmo no silêncio. Ele está agindo, mesmo na demora. Ele está preparando algo grandioso para a sua vida, algo que só Ele pode fazer. E lembre-se, a espera não é para te castigar, mas para te preparar. É no fogo da prova que se forma o ouro mais puro. É na dificuldade que se revela o caráter mais forte.
É na noite mais escura que as estrelas brilham mais intensamente. Confie que Deus está moldando você para ser um testemunho vivo da sua fidelidade e poder. Que a sua história seja um farol para outros que estão na mesma luta. Por isso, levanta a cabeça, estenda as mãos para o céu. Declare que, mesmo sem entender, você escolhe confiar. Porque a fé que Deus honra é essa, a fé que permanece, que resiste, que não se rende. E sabe o que vem depois da luta? A vitória, o milagre, a transformação. Deus vai restaurar cada pedaço que foi quebrado. Ele vai fazer florescer onde só havia deserto. Ele vai fazer cantar onde só havia silêncio. Se você sente essa palavra tocando sua alma, inscreva-se no canal agora. Deixe seu like para que esta mensagem alcance outras pessoas que precisam ouvir que a esperança nunca morre. Comente sua história, seu até quando, que está se transformando em confio em ti. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Juntos vamos ver Deus agir. O Salmo 13 é o grito de quem não aguenta mais esperar, mas é também o cântico de quem escolhe esperar com fé. Escolha essa fé, escolha essa esperança, escolha essa vitória. Deus está contigo e o melhor ainda está por vir. Não perca a fé, não perca a esperança. Segura firme, porque a resposta está chegando. Você já sentiu o peso da espera? Como se cada segundo fosse uma eternidade, como se a esperança estivesse distante demais? Mas saiba que essa espera é a escola onde Deus ensina a paciência, a confiança e a fidelidade. Não é um castigo, mas um chamado, um convite para que você confie, mesmo quando o caminho parece sem saída, para que você creia, mesmo quando não vê sinal de mudança, porque Deus trabalha no invisível. Na verdade, é no invisível que o poder de Deus se manifesta com mais força. Quando ninguém mais acredita, quando tudo parece perdido, Deus entra em cena. Ele quebrou cadeias, abriu mares, fez o impossível acontecer. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E essa mesma força que levantou profetas e santos está à sua disposição agora. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da dor, o tamanho da espera. Enquanto isso, continue firme na oração. Não deixe o coração se endurecer. Não permita que a dúvida tome conta. Lembre-se de que cada momento difícil é uma oportunidade para crescer em fé, para fortalecer seu relacionamento com Deus, para entender que a vitória não está no que vemos, mas no que cremos. A fé é a certeza do que não se vê, e essa certeza é a sua arma mais poderosa contra o desespero. E não se esqueça, Deus está contigo em cada lágrima. Ele caminha ao seu lado em cada passo. Ele sussurra palavras de amor no silêncio da sua alma. Ele é a fonte inesgotável de força que nunca falha. Mesmo que hoje você não entenda o porquê da demora, confie que Ele sabe o que faz, que Ele tem um plano perfeito para a sua vida e que a espera vai valer a pena. O Salmo 13 é um convite para não desistir, para continuar clamando mesmo quando a voz falha, para continuar acreditando mesmo quando a razão duvida, para continuar esperando mesmo quando a esperança parece se esvair. Porque Deus é fiel e justo para cumprir suas promessas. E Ele não deixa os seus filhos na mão. Por isso, levanta a cabeça agora. Declare que você escolhe confiar, que você escolhe esperar, que você escolhe louvar mesmo no silêncio. Porque a vitória vem para aqueles que perseveram, para aqueles que não se rendem, para aqueles que mantêm a fé viva no coração. E se essa mensagem tocou sua alma, inscreva-se no canal para receber mais palavras de esperança e fé. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. Comente sua história, seu até quando, que está se transformando em confio em ti. Juntos somos mais fortes. Juntos podemos enfrentar qualquer tempestade. Juntos vamos ver Deus agir. O Salmo 13 termina com louvor e esperança. E assim será com você. Deus está trabalhando para transformar sua angústia em alegria, sua espera em vitória, sua dor em testemunho. Confie, espere, adore, porque o melhor ainda está por vir. Nos momentos mais sombrios, quando a dúvida ameaça dominar,
É aí que sua fé precisa brilhar mais forte. A escuridão não é o fim, mas a antessala da luz que Deus vai trazer. Ele é o Deus que transforma lágrimas em sorrisos, dor em vitória, desespero em esperança. O Salmo 13 mostra que o grito mais profundo pode se transformar no louvor mais lindo. A espera que parece um grito de desespero é, na verdade, a prévia de uma grande vitória. Não permita que o silêncio de Deus te faça desistir. Muitas vezes, o silêncio é a preparação para uma resposta poderosa. Deus está trabalhando nos bastidores, movendo céus e terras para trazer a solução perfeita para a sua vida. Sua fidelidade é imutável e o amor dele nunca falha. Então, mesmo quando tudo parece perdido, mantenha seu olhar fixo no Senhor, porque Ele é a sua força e a sua salvação. Lembre-se das promessas que Deus fez a você. Elas são seguras e verdadeiras. Nada pode impedir que elas se cumpram. Mesmo que o caminho seja longo e difícil, cada passo está te levando para mais perto do que Deus preparou. A perseverança é a chave que abre as portas do milagre. Continue firme, continue orando, continue crendo, porque a sua vitória está chegando. E não se esqueça, você não está sozinho nessa jornada. Somos uma comunidade de fé, unidos pelo amor de Deus. Aqui no canal você encontra palavras que fortalecem o coração e renovam a esperança. Inscreva-se para fazer parte dessa família. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem e compartilhe nos comentários o que Deus está fazendo em sua vida. Sua história pode ser a luz para alguém que está na escuridão. O Salmo 13 não é apenas o grito de quem não aguenta mais esperar, mas é a canção de quem escolhe confiar, mesmo na dor. É a voz da esperança que nunca morre, a fé que não desiste. Deus está trabalhando para transformar sua angústia em alegria, seu pranto em dança, sua espera em testemunho. Confie, espere e adore, porque o milagre está a caminho. A cada dia que passa, mesmo quando parece que nada muda, Deus está te preparando para algo grandioso. Ele trabalha em silêncio, nos detalhes que ninguém vê. Ele está te lapidando, te fortalecendo, te moldando para a grande obra que vai realizar em sua vida. Não deixe que a ansiedade te derrube. Confie no tempo de Deus, porque Ele é perfeito e nunca se atrasa. O Salmo 13 nos lembra que mesmo quando o coração está aflito e a alma sente dor, é possível manter a esperança. Essa esperança é a âncora que segura a alma firme, mesmo em meio à tempestade. E essa âncora é Jesus. Ele é a rocha inabalável onde podemos nos apoiar. Quando tudo ao redor desaba, Ele permanece firme. E é nessa firmeza que encontramos força para continuar. Não desista agora. Não jogue fora sua fé. Cada batalha enfrentada é um passo rumo à vitória. Cada lágrima derramada é um testemunho de resistência. Deus vê a sua luta e se alegra com sua perseverança. Ele está perto dos quebrantados de coração e salva os de espírito abatido. Por isso, mesmo cansado, levante-se e continue lutando. A recompensa está próxima. E lembre-se, sua história de fé pode ser a luz para outros que estão na escuridão. Compartilhe sua experiência, sua luta, sua vitória. Aqui no canal você pode encontrar força e inspiração e também oferecer isso para outras pessoas. Por isso, inscreva-se, deixe seu like e comente sua jornada. Juntos somos mais fortes, mais resistentes, mais esperançosas. O Salmo 13 termina com o louvor de fé renovada, um testemunho de confiança no Senhor. Que essa seja a sua história também. Que mesmo em meio à espera você possa cantar louvores, reconhecer a fidelidade de Deus e esperar com o coração cheio de esperança. O melhor de Deus está por vir e Ele está contigo em cada passo. Quando parece que tudo está perdido, é exatamente aí que Deus prepara a grande virada. A dor que você sente agora é o solo fértil onde a graça vai florescer. A angústia que te aperta é o espaço onde a paz vai morar. A espera que te consome é a preparação para a vitória que vai chegar. Não desanime, porque Deus não falha. Ele é fiel até o fim e a sua promessa é certa. O Salmo 13 nos lembra que mesmo no grito mais desesperado, podemos escolher louvar. Que mesmo na dúvida, podemos confiar. Que mesmo no silêncio de Deus, podemos ter esperança. Essa esperança é a âncora da alma, é a luz no fim do túnel.
É o combustível que mantém o coração batendo, mesmo que tudo pareça desabar. Você é mais forte do que imagina. Você tem dentro de si uma força que vem de Deus, que te sustenta e te levanta. Mesmo quando tudo diz que você não vai conseguir, Ele diz que você vai. Mesmo quando o mundo rejeita, Ele aceita. Mesmo quando a dor parece insuportável, Ele conforta. Segura firme nessa verdade. Ela vai te guiar até a vitória. A espera é o laboratório onde a fé é testada e fortalecida. Não despreze esse tempo, pois é nele que Deus está te moldando para algo maior do que você pode imaginar. A paciência que você cultiva hoje é a chave para as portas que Deus vai abrir amanhã. Nunca perca a esperança, porque Deus nunca perde a oportunidade de surpreender aqueles que confiam nele. E agora, se você chegou até aqui, quero fazer um último convite. Inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que fortalece a fé e renova a esperança. Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa mensagem. E comente aqui sua experiência, o seu "até quando", que se transformou em "confio em Deus". Sua história é importante e pode inspirar muitas vidas. Lembre-se sempre, o grito de quem não aguenta mais esperar por Deus pode se transformar no cântico de quem venceu pela fé. Que o Salmo 13 seja para você um hino de resistência, um testemunho de fé, uma fonte inesgotável de esperança. Deus está contigo, hoje e sempre. Confia, espera, adora, porque o milagre está a caminho.